Nos últimos anos, a França tem enfrentado uma série de desafios econômicos que abalam as bases da sua estabilidade financeira. O país, com uma população de aproximadamente 68 milhões de pessoas, tem sido um pilar da economia europeia, mas os sinais de uma crise crescente estão se tornando cada vez mais evidentes. As consequências são significativas, tanto para a União Europeia quanto para o mundo. Atualmente, a França está à beira de um grande colapso econômico iminente. Entre os desafios estão os altos gastos públicos, a estagnação econômica e o aumento do desemprego. Estes são apenas alguns dos problemas que afetam o país, cuja economia já foi referência, mas que agora enfrenta sérios riscos. Mas como e por que a França chegou a essa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieczyk e você está no Econotalks. A França, outrora vista como uma potência econômica na Europa, encontra-se hoje em um momento crítico, marcado por uma crise econômica que impacta severamente a vida de seus cidadãos. Para compreendermos a magnitude dessa crise, é necessário analisarmos os diversos fatores que contribuem para esse cenário desafiador. A economia francesa tem sofrido um declínio contínuo devido a uma série de problemas interligados. O setor agrícola, historicamente relevante para o país, enfrenta a escassez de recursos, com produções abaixo do esperado, agravadas por crises climáticas e protestos sociais. A falta de inovação em alguns setores industriais e o aumento de impostos tem limitado o crescimento econômico do país. Além disso, a França enfrenta sérios desafios fiscais. Em 2024, o déficit público subiu para 5% do PIB, ampliando a dívida nacional para mais de 3 trilhões de euros, ou cerca de 115% do PIB, limitando drasticamente a capacidade de investimento do governo. Enquanto isso, o Estado luta para equilibrar as demandas sociais e os altos custos do estado de bem-estar. Famílias inteiras estão perdendo poder de compra, com a inflação alcançando 6,2% e o custo de vida subindo em média 10% nas grandes cidades. A insegurança econômica e social está em alta, com o desemprego entre os jovens atingindo 17%. Agravando a falta de oportunidades para essa geração. O país, além da sua crise interna, enfrenta tensões dentro da União Europeia. As reformas econômicas planejadas pelo governo de Emmanuel Macron, especialmente relacionadas à Previdência, têm gerado grande insatisfação social, com protestos em várias cidades. O governo francês, embora tenha tentado se posicionar como uma liderança no bloco europeu, enfrenta dificuldades para lidar com os desafios de uma economia cada vez mais pressionada pela competição global. As relações comerciais da França com o restante do mundo também estão em um momento delicado. O comércio com seus principais parceiros europeus sofreu abalos recentes, enquanto o aumento das tensões políticas globais afeta negativamente a confiança do mercado. O desemprego, especialmente entre os jovens em regiões menos desenvolvidas, é alarmante, com muitos franceses vivendo em condições difíceis, apesar das promessas de recuperação econômica. A qualidade de vida da população foi gravemente afetada, com aumentos constantes nos preços de produtos essenciais, enquanto os salários não acompanham a inflação. A crise habitacional é outro exemplo marcante,
com a falta de moradia adequada e o alto custo dos aluguéis nas grandes cidades, onde muitas famílias lutam apenas para sobreviver. A economia francesa está estagnada, com o crescimento do PIB praticamente nulo, registrando apenas 0,2% em 2023, o menor índice desde 2020. As receitas do governo sofreram uma queda acentuada, com uma diminuição de 4% na arrecadação de impostos no último ano, enquanto a dívida pública ultrapassou 112% do PIB. Para cobrir suas necessidades fiscais, a França tem se tornado cada vez mais dependente de soluções temporárias, como emissão de dívida e aumento de impostos, ameaçando sua posição como a 7ª maior economia do mundo. Esses números preocupantes indicam um possível colapso econômico a longo prazo. A França enfrenta uma grave crise econômica marcada pelo alto custo de vida e pela inflação crescente. Nos últimos meses, a inflação anual atingiu 5,6%, pressionando ainda mais o orçamento das famílias, com os preços dos alimentos subindo cerca de 12% e o custo de energia aumentando em mais de 15%. O salário mínimo, atualmente em 1.747 euros mensais, mal cobre as despesas básicas, como aluguel ou alimentação, especialmente em grandes cidades como Paris, onde o custo de vida é cerca de 35% mais alto do que a média nacional. Essas pressões financeiras estão levando milhões de franceses a dificuldades crescentes. Nos últimos anos, o país tem visto um aumento enorme na imigração, com mais de 200 mil franceses abandonando o país, um aumento de 20% em relação aos últimos anos. A combinação de altos impostos, falta de empregos e oportunidades e o crescente custo de vida tem levado muitos, especialmente jovens profissionais, a buscar melhores condições no exterior. Cidades como Londres, Berlim e Montreal têm sido destinos populares para aqueles que abandonam a França, contribuindo para uma crescente fuga de talentos que ameaça o futuro econômico do país ainda mais. Recentemente, o Tribunal de Contas da França emitiu um alerta preocupante sobre a situação econômica do país, destacando os riscos de uma crise financeira iminente caso reformas profundas não sejam implementadas. O ministro da Economia francês também alertou sobre o perigo de uma recessão prolongada, caso o governo não consiga retomar o crescimento econômico e controlar o déficit público. Essas preocupações refletem o crescente descontentamento com a gestão da economia francesa. A França enfrenta uma grave crise em diversos setores e a incerteza quanto ao futuro da economia é palpável. O governo, por sua vez, segue investindo em medidas paliativas e tentando estabilizar a situação, mas a recuperação parece distante. O futuro da França parece cada vez mais incerto, com perguntas preocupantes sobre a capacidade do país de resistir aos desafios econômicos e internacionais. Até onde essa crise poderá ir, antes que o governo de Emmanuel Macron seja forçado a tomar medidas drásticas? Apesar da França ser frequentemente vista como uma nação resiliente, uma análise mais detalhada revela desafios significativos. O país luta para enfrentar suas deficiências estruturais e a estagnação econômica persiste. A crise está aumentando e a falta de oportunidades contribui para um cenário de caos e desespero total. A pressão internacional e os desafios internos agravam ainda mais a situação, tornando o futuro do país totalmente incerto. Será que a França conseguirá superar esses desafios e encontrar um caminho para a recuperação? Ou o país será engolido pela crise? Comente abaixo e considere se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos e análises. E deixe o like, curtir,
se esse vídeo fez sentido para você. Por aqui, Gustavo Mieques Ikoneski. Até o nosso próximo encontro no Econotalks.